Uma boa gestão em marcenaria seria a seguinte: mapeie muito bem o seu negócio. Mas o que seria isso, Robert? Mapear o meu negócio? Como é que eu faço isso? O que é isso? Mapear o negócio é você ter clareza sobre o seu negócio, sobre o seu empreendimento, sobre a sua empresa. Quando a gente fala em mapear, é dar caminho. Não é essa a ideia que a gente tem quando a gente vê naqueles filmes, né? Ah, pegou um mapa da mina, um mapa do tesouro, enfim. Então, mapear é você dar clareza, é você dar rumo para a sua empresa. E como é que eu faço isso? Você faz isso através de ações. Ações que você vai estabelecer dentro de um planejamento. E que essas ações e esse planejamento tem que ser muito claro. Tem que ter muita clareza para que as pessoas possam entender, assimilar e depois compartilhar, né, daquela sua ideia, daquele seu desejo em relação ao seu empreendimento. Então, para que eu possa atrair as pessoas para esse meu, né, planejamento, eu tenho que ser muito claro, eu tenho que deixar claro o que é de competência de cada um e da própria empresa. Alguns nortes você deve usar dentro desse mapeamento. Um deles é conhecer, né, muito bem a concorrência. Eu sempre digo que uma das coisas mais salutares, né, mais saudáveis que tem para o mercado é a concorrência. Por quê? Por mais que eu diga, né, eu tenho um diferencial, eu não tenho concorrentes nesse mercado, mas a gente sempre tem. Sempre vai ter alguém que vai estar ali de alguma forma incomodando, tá certo? E eu sempre digo isso, que concorrência é uma coisa saudável ao mercado, porque é o concorrente que vai me fazer ser cada vez melhor. Por quê? Porque se eu ficar de olho, né, se eu ficar atento à concorrência, eu vou verificar exatamente aquilo que eles estão fazendo. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer ainda melhor, correto? Então, é nesse aspecto que eu digo que a concorrência é saudável. Então, quando eu for mapear o meu negócio, eu não posso esquecer de ter ali um certo, entre aspas, controle ou visão da concorrência. É o que eu sempre digo, né? É fritar o peixe olhando para o gato. Não dá para tirar o olho do gato, senão ele vem lá e, né, leva o nosso peixe. Então, essa aí é um ponto importante nesse mapeamento. O outro também que deve ser mapeado são os meus fornecedores. Por que, Robert, eu tenho que mapear fornecedor? Ora, porque o fornecedor é parte integrante do meu processo. Ele pode, certamente, né, um fornecedor, interferir de forma direta ou indireta nos meus níveis de faturamento, por exemplo, de 60.000 por mês. Por quê? Exemplo, peguei ali, né, um projeto, um orçamento, que eu tenho que entregar aquilo ali rapidamente, normalmente fora do prazo. Para eu poder garantir um prazo que eu vá, né, atender ao meu cliente, eu preciso ter o meu fornecedor ali ao meu lado. Então eu tenho que mapear, eu tenho que ter clareza em relação a todos os meus fornecedores, com quem é que realmente eu posso contar ou não naquela hora, entre aspas, adversa. Então é por isso que eu tenho que mapear também os meus fornecedores. É o que eu falei, esse mapear é dar rumo, é dar caminho. Então eu tenho que ter isso também ali na carta da minha manga, né? A carta na manga. Por quê? Cara, eu ligo para o meu fornecedor, fiz uma venda e eu sempre conto com aquele ou aquele outro.
Meu amigo, é o seguinte, eu estou precisando desse material amanhã de manhã cedo na minha marcenaria, porque eu dei um prazo realmente muito apertado e eu sei que eu posso contar com você. Então, é isso, é assim que funciona o mapeamento, tá certo? Do meu fornecedor também. E, como eu disse, eu tenho que ter clareza das minhas ações. Para isso, eu tenho que ter, como eu disse, planejamento. O planejamento, ele não é assim ao acaso. Eu tenho que ter tudo estruturado. Então, eu tenho que fazer um planejamento diário, um planejamento semanal, um planejamento mensal, quiçá um planejamento anual. Ou seja, um planejamento imediato, um planejamento de curto prazo, um planejamento de médio prazo e um planejamento de longo prazo. Se eu não tiver isso, eu não tenho rumo. Eu não vou saber, por exemplo, o que eu vou fazer amanhã. Eu vou sair de casa e não vou saber, se eu não tiver um planejamento diário e semanal, o que eu tenho para fazer amanhã. Quais os clientes eu vou visitar? O que eu tenho que fazer em termos de prospecção de mercado? Quais são os fornecedores que eu tenho que contactar? Qual é o meu cliente, né, que faz tempo que não compra, que eu tenho que fazer uma ligação para ele de remarketing? Enfim, eu tenho que ter todas as minhas ações estruturadas para o longo da minha semana, para que eu possa saber exatamente, dia a dia, quais serão os meus passos. Então, o mapeamento é exatamente isso, mostrar de forma clara para onde eu devo seguir. Porque se eu não tenho um lugar estabelecido como o meu ponto de chegada, qualquer lugar que eu chegar vai me servir, ok? Então essa daí é a primeira dica que você tem que usar para você ter uma boa gestão em marcenaria e como isso acaba realmente interferindo nos teus níveis de faturamento de 60k por mês.